Para ter calma interior, o homem precisa do autoconhecimento no espírito. Ele encontra a si mesmo em seu pensar, sentir e querer. Ele vê como o pensar, o sentir e o querer são dependentes do ser humano natural. E eles devem acompanhar em seus vários desenvolvimentos, a saúde, a doença, o fortalecimento. E a experiência da vida comum mostra o quanto a vivência espiritual do homem depende da existência corporal. Então, desperta no homem a consciência de que nessa experiência de vida comum poderia existir um autoconhecimento e com ele a certeza de um verdadeiro eu. Rudolf Steiner. Eu sou Andréia, sou psicóloga e apaixonada por entender esse mundo que existe, esse universo dentro de cada pessoa. Nós vamos falar nesse vídeo sobre a biografia humana, olhar para a história de cada pessoa e entender que ao mesmo tempo ela é tão única, tão especial, mas que em muitos momentos o ser humano passa por algumas crises que são crises arquetípicas, crises que se repetem na vida de muitas outras pessoas também. Fazer esse movimento de entender que a biografia do ser humano traz esse mergulho no pensar, no sentir e no agir. E que muitas vezes olhar para a história é uma forma de buscar compreender o porquê agimos como agimos e que o nosso passado faz parte da nossa história e que olhar para ele talvez contribua para que a gente possa seguir a nossa vida sem tantas amarras, que são amarras que muitas vezes nos prendem. Eu gosto muito de um olhar para a biografia do ser humano que traz uma divisão em ciclos, que são os setênios, que são ciclos de 7 em 7 anos. E em cada ciclo desse nós passamos por algumas vivências únicas, que vão muitas vezes no nosso futuro ser espelhadas novamente. Então a criança passa lá no 0 aos 7 anos, é o momento que ela vai para todo o desafio de aprender a andar, de falar e tem o desenvolvimento do pensamento, onde é muito importante aquilo que nós chamamos do ninho. Como é esse ninho? Ele tem aconchego, tem amor, ou ele é um espaço de dor, de lembranças difíceis? Dos 7 aos 14, aquilo que nós olhamos de que é uma descoberta de muitas coisas que ainda vão vir pela frente. Dos 14 aos 21, uma exploração de uma vida que está sendo colocada à prova muitas vezes, se distanciando dos pais, experimentando viver algumas coisas num caminhar por si, para que ali dos 21 aos 28 se comece a elaboração da sua própria história de fato, com a sua vida, com o seu trabalho, com suas escolhas. E aí nessa sequência, nos 28, que muitas pessoas vivem aquilo que se chama da crise dos talentos, é um processo de querer olhar para a sua história de vida e de deixar algo especial. Então, nesses ciclos de 7 em 7 anos, nós vamos experimentando viver momentos únicos, mas que a nossa biografia pode nos mostrar, quando nós colocamos ela no papel, o quanto é possível entender algumas coisas e perceber que nesse script eu posso assumir o roteiro dele, eu posso passar a fazer algumas coisas por minha própria vontade e sair de um processo que muitas pessoas ficam às vezes de ser reféns e aí deixam de experimentar, de experienciar essa coisa tão gostosa e tão bonita por conta de algumas prisões, por conta de algumas dores que de fato
podem ser muito grandes. E a partir daí fazer a transformação, ou não. Então a biografia humana, ela passa por esse entendimento de que a mudança na nossa vida ela é possível. Muitas vezes ela vem acompanhada de muita dor, mas também pode vir acompanhada de muita alegria, de muita superação. A biografia humana, ela é um processo de construção, ela é um processo de escolhas e ela é um processo de eternamente um refazer-se.